Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Hoje eu vim aqui falar a respeito de uma notícia que eu vi essa semana e na verdade é uma dúvida que muita gente tem e que pelo visto o tempo passa e o pessoal não consegue desvendar, não consegue uma resolução para essa dúvida. O que seria essa dúvida? Né? Qual seria essa dúvida? A gente sabe que os FX eles já estão saindo do mercado, né? Praticamente já saíram do mercado, né? Devido à chegada dos Ryzen, né? Dos irmãozinhos deles Ryzen, né? E a evolução também da Intel, né? Uma evolução maior da Intel. Então hoje quem vai montar uma máquina, ele dificilmente vai pegar uma plataforma M3+, e botar lá um FX, né? Então, diante disso, né? Como eles já estão saindo né, da linha dos consumidores, né? Já foram substituídos, dificilmente alguém vai pegar eles, mas ainda assim os FX foram tão polêmicos, tanto para o bem quanto para o mal, que ainda ficam, né, algumas dúvidas com relação a eles, né? E aqui eu vou passar essa questão para vocês. Muita coisa, né, nesses anos de FX aí, né, foram sendo citadas a respeito desses processadores. Que eles esquentavam, que eles consumiam muita luz, que eles davam gargalo até com placa de vídeo simples. E uma outra questão que também levantaram é que o FX, na verdade, ele só tem metade dos núcleos que ele diz ter. E disso aí que se trata essa notícia, né? Que a AMD vai ter que indenizar alguns consumidores por propaganda enganosa, segundo o site, né? Vou ver até se eu deixo aqui o site aqui com a notícia aqui na descrição do vídeo. E é uma coisa muito interessante, né? Porque era uma ideia que o pessoal tinha. Por exemplo, a gente tinha ali o FX 4300, que diz ter, né, 4 núcleos. Mas o pessoal disse que não, que ele só tem 2 núcleos, na verdade. Né? E tem o FX também de 6 núcleos, que o pessoal fala que não, que ele não tem 6 núcleos, ele tem 3 núcleos. E o FX de 8 núcleos, né, ele não tem 8 núcleos, ele só tem 4 núcleos. Mas vamos lá. Pra gente, isso daí é verdade, né? Pra gente entender isso daí, é verdade ou mentira? Pra gente entender isso daí, a gente tem que entender primeiramente que a arquitetura dos FX, diante de outros processadores, ela é uma arquitetura diferenciada. Ela é uma arquitetura diferente de outros processadores. Enquanto outros processadores eles utilizam a parte de núcleo, com cada núcleo sendo independente, a AMD nos FX optou por uma arquitetura modularizada. O que seria, vamos dizer assim, um módulo? Um módulo, basicamente, imagina como se fosse uma caixa de sapato. Uma caixa. Vamos botar uma caixa de sapato lá em cima. Uma caixa. Dentro dessa caixa existe um núcleo. Só que esse núcleo ele é subdividido em 2 núcleos. Perfeito? Mas e aí? O que a gente tem disso? A diferença é que esses 2 núcleos que vieram da subdivisão de um núcleo só, eles não são núcleos independentes. Se eles fossem independentes, não teria problema nenhum. Mas eles são núcleos codependentes. Então, ou seja, eles utilizam, apesar de estarem subdivididos e cada um ser responsável por determinada parte do processamento, por exemplo, vamos dizer assim, você tem um módulo, dentro do módulo tem um núcleo, e esse núcleo está subdividido em 2 núcleos. Perfeito? Quando você for rodar vamos dizer assim, um processo que consuma um núcleo, o núcleo A da subdivisão vai começar a rodar esse processo. O B vai ficar lá quietinho, apesar de fazerem parte do mesmo módulo. Nesse momento, se você for rodar qualquer outra coisa, vai cair para a parte do núcleo B. Então o núcleo A está realizando aquela tarefa, né, inicial, e o B está realizando o resto que você está pedindo para ele, porque o A está muito ocupado, obviamente.
Mas assim, qual a diferença em si? A diferença é que como é um módulo, e lá dentro o núcleo está subdividido em dois, esses núcleos estão compartilhando recursos. Ou seja, o que eles precisam para trabalhar, se fosse uma arquitetura que não fosse modularizada, por exemplo, no Xenon 2.6, por exemplo, que cada núcleo é cada um por si. Se fosse no Xenon 2.6, cada um está dependendo só dele mesmo. Da entrada de dados dele mesmo, da saída de dados dele mesmo, do acesso da memória pelo caminho que ele tem, que é só dele. Já o modularizado não. O modularizado está compartilhando recursos dentro do processador. Então, o núcleo A, ele não vai ter só o recurso dele, um recurso único, não. O recurso que ele tem é compartilhado com o núcleo B. Isso daí causa o quê? Perda de desempenho. Ah, cara, mas então se o FX ele tivesse uma arquitetura de núcleos não modularizados, né, não modulares, ele seria mais forte? Certamente, porque ele teria entradas e saídas de dados independentes, acessos independentes. Ele não compartilharia, nenhum núcleo compartilharia recursos entre eles. Então ele seria um tanto mais forte. Mas então isso é uma coisa que não acontece, por exemplo, processadores, por exemplo, como o Core i5 não acontece, o Xenon 2x6 não acontece, o Xenon 2x4 também não, o Core 2 Quad, por exemplo, tem esses processadores que tem núcleos físicos sem nenhum tipo de tecnologia para dobrar, nada. É assim que acontece, eles estão utilizando somente os recursos próprios. Na parte de modularização, não. Quando eles são modulares, eles compartilham recursos entre si. Beleza? Então está aí a diferença, né? Então a gente pode dizer que o FX, por exemplo, um FX 8350, foi um dos mais vendidos, né, da linha FX. Ele tem 8 núcleos ou ele tem 4 núcleos? Bem, vamos lá. Fisicamente falando, é aceitável que você diga que ele tem 4 núcleos, porque são 4 módulos de processamento. Mas, vamos botar assim, olhando para a parte de programas, não. Ele tem 8 núcleos. Entendeu? Então, ele funciona como 8 núcleos. Quando o programa chega ali para poder ser rodado, ele não vai encarar, por exemplo, o FX 350 como um quad-core. Ele vai encarar como um octa-core. Ele vai ser processado como um quad-core. Ele vai ser processado como um octa-core. Por exemplo, vamos dizer que chega um programa, uma renderização, um plugin, né? O plugin de renderização daquele determinado programa utiliza para a tarefa, 2 núcleos, vamos dizer. 2 núcleos. Quando ele chegasse num processador que fosse, vamos dizer, modular, o que vai acontecer? Ele não necessariamente vai ser executado no núcleo 1, ou seja, no processador 1 e 2. No núcleo 1 e 2, no caso. Ele pode ser processado no núcleo 1 e no núcleo 3. No núcleo 2, faria parte do módulo 1, e no núcleo 8, que faria parte do módulo 4. Então o programa ali ele encara o processador, né? O processador pega o programa e joga ele num octa-core. Ele não vai ser jogado num quad-core. É isso que o pessoal não entende. Que apesar de ser modular, sim, a gente pode dizer que o FX 8350 ele tem 8 núcleos. 8 núcleos. Aí a pessoa fala assim, não, mas isso daí já acontecia na tecnologia, por exemplo, no i3, que tinha aquele Hyper-Thread, né, da Intel, né? Bem, mais ou menos. Tem diferença. Beleza? Tem diferença. A principal diferença é no desempenho. Quando você, assim, por exemplo, o Hyper-Thread, o que vai acontecer? E quando o processador ele é escalonado, ele passa a funcionar como se fosse 2, você vai, por exemplo, você vai pegar 100% daquele desempenho e no máximo 50% a mais de desempenho daquele próprio núcleo no Hyper-Thread. Ou seja, por isso que o i3, por exemplo, você pega o i3 de segunda geração e joga contra o i5, que é um quad-core puro mesmo,
São 4 núcleos físicos que estão ali dentro, e o i3 perde em desempenho geral e em jogos. Ele perde. Por que isso acontece? Porque o Hyperthread, ele gerando 2 núcleos, esses 2 núcleos fantasmas, fantasmas entre aspas, eles, que obviamente fantasmas porque não existem no físico, né? Só na parte lógica ali. Eles não vão ter um desempenho de 100% de um núcleo. Se tivesse um desempenho de 100% do núcleo, ele empataria com os 5. Ou quando, na pior das hipóteses, ficaria ali na barra dos 5. E não é o que acontece. Então, a gente pode dizer assim, os núcleos dos 5 você vai ter, vamos fazer uma matemáticazinha ali boba. 4 núcleos, cada um a 100%. Você vai ter 400% de desempenho. Um nível de 400%, vamos dizer assim. O i3, cada um a 100%. Opa, são 2. 200%. Só que ainda tem o Hyperthread. Só que o Hyperthread ele vai chegar quando muito a 50% de desempenho a mais a cada núcleo fantasma. Ou seja, é 200 dos 2 núcleos, né? 100 de cada um, mais 50 do terceiro, mais 50 do terceiro, ou seja, 300% no total de desempenho. Então ele não consegue chegar a um desempenho de uns 5. Por isso que ele pede para os 5. Já na parte do FX, não. Mesmo tendo essa modularização, todas as partes do núcleo têm o mesmo desempenho. Ou seja, se você pegar o núcleo 1 e o núcleo 2, que estão dentro do módulo 1, isso aí a gente botando no FX de 8 núcleos, né, no 350, por exemplo, eles vão ter o mesmo desempenho. Se você botar um teste de desempenho no núcleo 1 e no núcleo 2, vai ser a mesma coisa. O que um vai dar no símbolo, o outro vai dar no símbolo. O que um vai dar no Cine Benchmark, e o outro vai dar no Cine Benchmark. Eles não vão variar. E já no Hyperthread, ele vai variar. Se você pegar um núcleo físico e jogar contra um núcleo fantasma, né, o núcleo físico é muito mais forte. Então tem essa diferença aí. Não é exatamente, não, é a mesma coisa. Não, quem fala isso daí é orelhudo. Não é a mesma coisa. Entende? Então, se a gente for colocar, por exemplo, um i3 tem 2 núcleos físicos e mais 2, vamos botar assim, virtuais, né, fantasmas. E colocar ele contra um FX 4300, o 4300 é mais quad-core do que o i3. Por quê? Porque ele tem 4 núcleos. Ou seja, esses módulos, eles mesmo subdivididos, eles têm o mesmo desempenho entre eles. Então, o núcleo 1 do FX 4300 tem o mesmo desempenho do que o núcleo 2, do que o núcleo 3 e do que o núcleo 4. Mesmo tendo a subdivisão. Mesmo eles estando divididos. Então, assim, resumindo, um 8350, por exemplo, ele é quad-core ou ele é octa-core? Olhando na parte principal, que é a parte onde o programa vai chegar e vai rodar, ele é octa-core, ponto. Ele é octa-core, ele funciona como octa-core. Ah, mas tem perda de desempenho, não interessa, é um octa-core. Você poderia não encarar ele exatamente como octa-core se a variação de um núcleo para outro fosse muito grande. Por exemplo, dentro do módulo 1 tem da subdivisão tem o núcleo 1 e o núcleo 2. Se, por exemplo, aí você vai rodar um teste de desempenho, aí o núcleo 1 deu 1000%. Não, deu 1000 pontos, vou botar. E o núcleo 2 deu 200, aí sim. Aí você fala, opa, é um octa-core aí, esse octa-core aí tá meio capado. Mas não. O desempenho que um vai dar, o 2 também vai dar. Quando o programa chegar ali para poder rodar, ele não vai rodar escolhendo módulos. Ele vai rodar escolhendo núcleos. Ele não vai ser jogado em um módulo só, em 2 módulos. No módulo 1 e no módulo 2. Ele pode ser, vamos dizer, pode ser rodado metade no módulo 1, a outra metade no módulo 2, a outra metade no módulo 3, ou uma parte no núcleo 1, uma parte no núcleo 3, no núcleo 3, outra parte no núcleo 8. Então ele é subdividido independentemente. Então, sim, o FX, na parte de programas, parte física não, parte física se você abrir ele você vai ver lá os módulos. Mas na parte de programas, é sim um octa-core. O FX 6300 é sim um 6-core. E não anda como tendo com 6 linhas de processamento. A mesma coisa do 4300. É um quad-core. E assim por diante. Beleza? Então, assim, é uma dúvida que muita gente já tinha, né, e tem ainda, e utiliza para poder desqualificar ainda mais os FX.
O pessoal adora desqualificar os FX. Sempre inventando coisas a respeito dele. Né? Sempre inventando coisas. Mas já é hora dos FX descansarem, né? Eu acredito que eles ainda estão no mercado ainda, por incrível que pareça. É incrível, né? O pessoal fala, olha, é uma coisa que não vale, que não presta, mas eles estão aí até hoje. Até hoje ainda tem, não muita gente, claro, né? Mas até hoje ainda tem gente que tá aí com pouca grana, que pega um FX aí e faz miséria. Eu acredito que ele vai ficar ainda no mercado aí por no máximo uns 2 anos ainda aí, no máximo. Em 2 anos ele com certeza vai sumir no mercado. Você não vai, ou seja, você não vai mais encontrar para vender, só se for de segunda mão. Placa-mãe também vai ficar bem escassa. As que estão no mercado vão ser peças de substituição. Então, você já vai ver essa diferenciação. Entendeu? E é bom que realmente que eles descansem, né? Porque eles já deram já todo o gás que seria esperado de um processador, né? Porque hoje, do jeito assim que a gente tem processadores, né? No nível de processadores que a gente tem processador aí para uns 5, 10 anos. Entendeu? E se a gente for contar que o FX foi lançado em 2011, mais 10 anos em 2021, quer dizer, então ele já está ali, 2021, 2022 já está já datado ali mais ou menos, se a gente for olhar numa ordem cronológica, para eles darem adeus. Né? E realmente isso daí foi o que acontece, é o que acontece, o que se mostra acontecendo, porque, por exemplo, os Phenom 2x6, eles foram lançados em 2009, e hoje ainda dá para poder você usar eles, mas dependendo do que você vai usar, já não dá mais para poder você usar eles. Por exemplo, hoje para quem é gamer, por exemplo, eu já não recomendo o Phenom 2x6, porque você já vai encontrar vários entraves para poder você rodar os seus jogos. Entendeu? Por exemplo, você vai rodar, pô, gamer aqui, eu tô com uma placa de vídeo, na moral, tô a fim de jogar aqui, ó, lançou aqui, Far Cry 5. Ferrou, não vai rodar. O Resident Evil, ferrou. Se rodar, vai rodar capado. Ah, mas aquele jogo ali, The Run, não roda. Quer dizer, bem, então, computador gamer, se você vai usar ele para trabalho, para renderização, você não precisa de um IP de desempenho, dá para poder você ainda usar o Phenom 2x6. Agora, para jogos mesmo, não recomendo mais. Para jogos hoje, é no mínimo um FX. Nem que seja um FX de 4 núcleos, um 400, 4300, nem que seja isso. Para você jogar todos os jogos, no mínimo essa configuração. Ou um A8, né? Ou vou botar aí, um Core 5 segunda geração, um Core 3 segunda, terceira geração, no mínimo, no ralé ali, no pior dos cenários. E você vê, ele foi lançado em 2009 e agora já em 2019 ele já está praticamente esquecido, o Phenom 2.6. O FX tende a acontecer a mesma coisa. Mas o FX ele não vai sair, por exemplo, o Phenom 2.6 ele está saindo um tanto por desempenho, ele tem um bom desempenho, né, até hoje, mas um desempenho decente, mas não perto do que a gente tem hoje no mercado. É um desempenho já fraco, ele já sente a idade, mas ele saiu principalmente por conta das instruções, que não é um processador de tantas instruções assim. Então, quando você tem aplicações que pedem essas instruções e o processador não tem, ele já começa ali, né? Você já vê o sinal do cansaço dele. Já com o FX, não. Com o FX eu acredito que não vai acontecer isso. Eles vão sair do mercado por desempenho mesmo. Por desempenho. A partir do momento que você tiver placas de vídeo de entrada que sejam, vamos dizer assim, superiores a GTX 1060, a RX 580, assim, eu tô botando assim no nível, né, pra gente comparar, né? Porque, vamos dizer assim, há um tempo atrás a gente tinha placas aí de entrada, uma 1050 Ti, o FX conseguia empurrar essas placas de boa. Uma RX 560, né? Uma RX 570, você botava aí um FX 350, de boa. Uma GTX 1060 já era o máximo que ele ia aguentar, uma RX 580. A partir do momento que as coisas vão evoluindo e que você já tem, vamos dizer que seja lançada aí uma GTX 3050, né? Que ela vai estar ali no nível de quase de uma 1070 Ti, assim, chutando, já era, entendeu?
já era. Você só vai poder colocar placas de vídeo básicas no FX. E aí vai ter um jogo que vai pedir no mínimo uma 1070 Ti para poder rodar. Acabou. Acabou a parte gamer por FX. Entendeu? Só talvez ali você, pra empurrar com a barriga, você estourando ele em overclock ali brutal, que eu vejo que não vai nem valer a pena. Aí você consegue empurrar decentemente, pelo menos uma 1070. Decentemente, mas mesmo assim com um overclock ali cabuloso. E já com gargalo. Entendeu? Então, seria um caso só de alguém que fosse usar para não gastar dinheiro sob hipótese alguma. Entendeu? É isso, ou então rodar no low. No low, nem em Full HD, se duvidar. Então, eu acredito que eles vão sair do mercado assim. E isso não vai demorar muito a ocorrer. Né? Eu tinha feito um vídeo deles em 2018, foi ano passado, quando eu falei que eles iam segurar aí por mais um mês, em 3 e 5 anos aí no máximo, no máximo. E eu mantenho à vista. Acredito que eles vão sair do mercado até 2021, 2022. Já não, para jogos, pelo menos, eles já vão estar já acabados já. Bota uns 3 anos aí para jogos. Uns 2018, 19, 20, 21. 2021 eles já vão estar praticamente acabados para jogos. Beleza? Bem, isso aí que eu tinha para poder falar por hoje. Um abraço a todos os senhores. Quem quiser deixar um like, fica à vontade. Quem quiser se inscrever, fica à vontade. Fiquem com Deus e até a próxima.